Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática e nós estamos começando uma unidade nova, a unidade 6, que fala sobre geometria. E o capítulo 1, nós vamos falar de círculos e áreas de polígonos, né? Então, inicialmente a gente vai lembrar de como que a gente calcula a área de alguns polígonos, ok? Então, começando aqui pelo quadrado, né? O quadrado que tem 4 lados. Então, para a gente poder calcular a área do quadrado, ele tem 4 lados iguais, né? Então, se eu disser que um dos lados desse quadrado vale x, significa que todos os lados desse quadrado também valem x. Então, eu posso dizer que a área do quadrado vai ser x ao quadrado, tá? Que é a mesma coisa que x vezes x, tá bom? No caso do retângulo, a gente tem dois lados, né? Um que eu vou chamar de x e o outro que eu posso chamar de y. Então, a área do retângulo vai ser x vezes y. Ou ainda, né, a gente também pode falar que é lado vezes altura ou comprimento, tá? Largura vezes altura, enfim. E aí nós temos a área do paralelogramo, que é uma forma, né, um polígono, que ele acaba formando dois triângulos, tá? Se a gente, né, pegar um retângulo como esse aqui de cima e torcer ele, a gente consegue encaixar, né? Então, vou até fazer aqui de outra cor, ó. Se a gente fizer aqui, ó, um prolongamento desse lado aqui e outro prolongamento desse lado aqui, esse lado que eu acabei de traçar, ele é chamado de altura, tá bom? A altura é a altura H, tá? Então, desse modo, para a gente calcular a área de um paralelogramo, a gente multiplica a medida da base pela medida da altura, tá bom? Então, a base, ela seria esse pedaço aqui, ó, tá? Essa seria a base, tá certo? Ou, né, como a gente aqui aumentou esse pedaço e é mesmo tamanho que esse pedaço, então, se eu medir esse lado aqui eu também posso chamar de base, tá bom? Então, a área do paralelogramo, ele é o mesmo cálculo que a gente faz para calcular a área do retângulo, que é base vezes altura, tá? Então, a área do paralelogramo, base vezes altura. Se a gente agora falar sobre o triângulo, né? O triângulo, ele pode ser desenhado aqui ou expressado, né? Através de um prolongamento formando exatamente o que a gente acabou de fazer, né? Que é o paralelogramo. Então, se eu acabei de traçar um segundo triângulo congruente a esse, a área desse triângulo, na verdade, seria a metade da área do paralelogramo. Então, se eu tenho a área do paralelogramo sendo base vezes altura, a área do triângulo, que é metade, seria a base vezes altura, dividido por 2, tá? Bem tranquilo também, né? Agora, a área do losango, tá? A gente divide, né? A gente pode dividir o losango em duas diagonais. Então, se eu pegar de um vértice ao outro aqui e traçar uma diagonal, que eu vou chamar de desão,
E eu posso também traçar uma outra diagonal aqui, que eu vou chamar de Dzinho, tá? Então, a gente pode verificar quando eu faço, né, esse traço aqui, ó, pegar aqui, apagar uma das diagonais, a gente divide, né, esse losango em dois triângulos, tá? Aqui também, ó, se eu pegar essa diagonal aqui, eu vou dividir esse losango em dois triângulos que, né, nesse caso aqui são congruentes. Então, a gente pode dizer que a base, né, desse triângulo que a gente viu aqui, ele é uma base D, e a altura dele vai ser o Dzinho, né, dividido por 2. Porque, ó, se você pegar aqui a altura dele, ó, essa altura, essa diagonal aqui, ó, é exatamente essa altura dividida por 2, tá? Então, para a gente calcular a área desse losango, a gente fala que seria o Dzinho, que é uma das diagonais, né? A medida de uma das diagonais, vezes a medida da outra diagonal, dividido por 2, tá? Já para a gente calcular a área do trapézio, o trapézio ele também é um quadrilátero, né? Como o losango, como o paralelogramo, o retângulo ou até mesmo o quadrado, né? Todos são quadriláteros, porque possuem 4 lados. Mas o trapézio, ele tem uma característica, né? Que ele tem lados paralelos, mas ele tem um par de lados paralelos e os outros 2 lados dele não são paralelos, tá? Então, a gente vai seguir com a mesma ideia parecida, né, com a do losango. A gente vai medir uma base, a gente chama de base menor e base maior, e a altura a gente vai medir através também de uma das diagonais, tá? Então, aqui, claramente, a gente pode considerar essa parte de cima chamando de base menor, essa parte de baixo a gente vai chamar de Bzão, tá? E aí, se a gente fizer aqui, ó, uma dessas diagonais, no caso desse nosso trapézio, um dos lados é formado por um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode tranquilamente dizer que este lado aqui, que forma um ângulo de 90 graus, ele coincide com a altura do trapézio, tá? Mas nem sempre a gente vai se deparar com um trapézio assim. Então, quando o trapézio não tem um ângulo de 90 graus, vamos imaginar esse outro lado aqui, ó, a gente pode fazer um prolongamento desse trapézio e marcar, né, esse ângulo de 90 graus, e através das relações trigonométricas a gente pode calcular essa altura H também, tá? Mas nesse caso aqui, então, a área do trapézio, ela fica sendo a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Bom, vamos fazer alguns exercícios práticos aqui, só para testar, né? Se a gente conseguiu compreender. Então, alguns exemplos, vamos lá. Se eu tiver um retângulo, aonde um dos lados vale 4 e o outro lado maior vale 10, como que eu calculo a área desse retângulo? Então, a área do retângulo vai ser o lado menor vezes
o lado maior, que é 10. E 4 vezes 10 dá 40. Essa seria a área, né? Como a gente está falando de área, a unidade da área é sempre quadrada. Então, se a gente está falando aqui de 4 metros por 10 metros, então a área vai ser 40 metros quadrados. Vamos pensar agora num trapézio, que é irregular, né? Tem aí dois lados paralelos, dois lados não paralelos, tá? E eu vou dizer que essa medida aqui de baixo vale 20 metros, tá? A medida aqui de cima vale 15 metros. E aqui nós temos dois lados irregulares, né? Mas a medida dessa altura, que eu vou chamar de altura H, ela vale 12 metros. Tá? Então, utilizando a fórmula, né, da área do trapézio, a gente tem a base maior, sendo 20, mais a base menor, sendo 15, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter 35 vezes 12, dividido por 2. Eu posso simplificar, né? Então, esse 12 eu posso dividir com esse 2, que vai dar 6. Então, eu posso fazer apenas 35 vezes 6, que vai dar 210 metros quadrados. Seria, então, a área desse trapézio, tá? Bom, então agora, pessoal, vocês podem, né, fazer as atividades da página 57, atividades para a sala. Logo, logo eu já posto no plural. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá pelo chat do Google, tá bom? Até a próxima aula, um beijo, tchau, tchau.